Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse ambiente. E olha só, eu tô no lago hoje de novo. Esses 2 últimos dias eu fiz em casa porque tava chovendo muito, todo dia de manhã. Daí ontem de noite eu pensei assim, né? Pensei com Deus. Queria tanto que amanhã tivesse um solzinho para eu gravar lá no lago, fazer o meu devocional, que antes desse devocional eu faço o meu, que é o meu momento sozinha com Deus, o meu momento de comunhão com Ele, onde eu escrevo cartas para Ele, onde eu. E aí hoje de manhã eu acordei, estava um solzinho e aqui estou. Nós estamos fazendo a leitura e o estudo bíblico do livro de Tiago e hoje é Tiago 3. Antes de começar, eu quero pedir para que você curta o vídeo, é só tocar ali naquela mãozinha assim. E, se possível, deixe um comentário. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma florzinha, pode ser um coração, pode ser uma mãozinha assim, pode ser qualquer coisa, porque dessa forma o YouTube entende que é um vídeo relevante e entrega para mais pessoas e mais pessoas são abençoadas pelo ouvir da palavra. Tá bom? Então vamos lá começar. Aqui, ó. O título desse capítulo fala assim: Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Versículo 2: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E cara, isso aqui tem em Provérbios também. Se alguém não tropeça no falar, tipo, se alguém consegue controlar a língua, controlar a boca, esse alguém é perfeito e consegue controlar também todo o corpo, porque na Bíblia diz que na nossa boca, na nossa língua, está o poder de vida e de morte. Então a gente tem o poder de vida ou de morte na ponta da nossa língua, na nossa boca. Por isso, nós precisamos dosar e cuidar e policiar e a nossa fala, nossas palavras, tudo que sai da nossa boca tem muito poder. Versículo 3: Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Versículo 4: Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Versículo 5: Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande serva. Aqui ele está trazendo exemplos de como uma coisa que é pequena e aos nossos olhos parece insignificante, tem tanto poder, tem tanto poder mesmo. Eu queria procurar outra palavra, mas a palavra é poder. Tem tanto poder, tem tanta importância. Uma pequena fagulhazinha de fogo põe fogo numa floresta inteira. Um gigante navio é controlado por um leme pequenininho. Então, olha só, coisas pequenas que têm o poder de controlar todo o resto. É o que acontece com a nossa boca, a nossa língua. Na nossa língua tem poder de vida e de morte. Controlando a nossa boca, a nossa fala, nós podemos controlar todo o nosso corpo. A Bíblia também diz, eu não vou lembrar qual que é o livro, o capítulo, mas a Bíblia também diz que a palavra branda desvia o furor. O que isso quer dizer? A palavra branda desvia o furor, que muitas vezes acontece alguma coisa e tipo, a gente está em uma confusão, em uma discussão no trânsito, em alguma coisa no trabalho, sei lá, às vezes chega alguém pra gente. Eu vou dar um exemplo aqui que vem na minha cabeça. Às vezes a gente está né, em uma situação e uma pessoa chega falando: ah, fulano falou tal coisa de você, não sei o quê. E você pensa, eu vou lá tirar satisfação com fulano, vou lá falar um monte de coisa, vou lá que não sei o quê. Se você chegar lá nesse fulano e esse fulano te ouvir e falar brandamente, falar mansamente, o furor que você foi, a ira que você foi, ela vai ser abrandada, ela vai diminuir, porque você não encontrou lá furor também, você não encontrou lá ira também. Você foi muito irado e lá você encontrou calma.
e lá você encontrou mansidão. Então, a palavra branda, ela desvia o furor. A pessoa que ia com toda a ira, ela fica sem forças para agir diante disso. Versículo 6. Não, versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Versículo 7. Pois toda espécie de feras, aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Olha que forte, com a nossa boca nós temos o poder de engrandecer o nome do Senhor Jesus. Nós podemos fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu venho aqui, eu sento, eu abro a minha Bíblia e eu começo a falar, a proferir palavras que estão engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Mas também com a minha boca eu posso amaldiçoar uma pessoa, um irmão, que é a imagem e semelhança de Deus. Então entende como que você não pode ser hipócrita quando você está falando quando você está falando. Porque se você engrandece a Deus com a sua boca e também com a sua boca você amaldiçoa um irmão, você está em pecado. Versículo 10. De uma só boca procede a bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco de água salgada pode dar água doce? Você percebe que, nossa, gente, meu nariz tá horrível, tá escorrendo. Você percebe que ele vai trazendo uns exemplos assim, né? Tipo, de uma fonte onde sai água doce, não vai sair água salgada dali. Uma fonte, não dá para sair dois tipos de água. Aqui eu tô do lado de uma árvore, vamos dizer, aqui no lago, ali na frente tem um pé de manga. Um pé de manga que sempre que eu passo eu pego manga, daquelas mangas pequenininhas. Mas esse pé de manga, ele pode dar, sei lá, maçã? Não. Ele pode dar goiaba? Não. Ele só vai dar manga. É esses exemplos que ele traz para que a gente entenda que da nossa boca não é conveniente que saia palavras de bem e palavras de maldição. Não é conveniente que saia mansidão e furor. Nós precisamos escolher um lado sempre. Nós precisamos diariamente escolher um lado. A gente precisa diariamente tomar a decisão de se manter firme. Não é fácil, porque o pecado ele está em nós, né? Eu não gosto de falar que nós somos pecadores, nós somos santos lutando contra o pecado. Mas todo dia as propostas vêm, né? Igual aquela música do Lázaro, e todo dia o pecado vem, me chama. É isso, todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm, mas a gente precisa escolher a Deus todo dia. E a gente precisa ser sábio o suficiente, responsável o suficiente para pensar no que a gente fala. Porque a nossa fala, a nossa palavra tem muito poder. Deus, ele criou todo o universo com uma palavra. Falando, ele criou. E o Senhor Jesus nos deixou autoridade para pisar em cobras, serpentes, escorpiões e na cabeça do diabo. E com a palavra, usando a palavra, a gente pode ir contra o diabo. Usando a palavra, a gente derrota o inimigo, usando a palavra, porque essa é a forma mais eficaz de quando você está ali em uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Isso acontece muito com os crentes. Por que isso acontece muito com os crentes? Deixa eu falar para vocês.
quando eu ainda não era crente, quando eu ainda não era cristã, eu ouvia os crentes falando, ai, tá numa guerra espiritual, tá numa batalha espiritual, e eu pensava assim, na minha ignorância, na minha pequenez, eu pensava assim, como é que, cara, os crentes vivem em guerra, a pessoa tem que viver em guerra, a pessoa tem que viver calmo, tranquilo, despreocupado, a pessoa tem que viver, porque eu ainda não pensava pela perspectiva da eternidade nessa época. Eu pensava que era aqui agora, que essa vida era importante para nós. Só que essa vida não é importante. Isso aqui é só passagem, isso aqui é uma prova que a gente está passando pela eternidade. Tem algo muito melhor, maior nos esperando. E eu pensava assim, eu pensava, nossa, os crentes vivem em batalha. Credo, não, Deus me livre. Ó, Deus me livre. que, que, que contraditório, né? Que incoerente. E aí, por que que o crente vive em batalha? Por que que o crente passa por tantas guerras? Porque o crente entende da palavra. E o crente é atacado. A pessoa que ainda não é cristão, a pessoa que ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador e ainda não pratica a palavra, não lê, não ouve, ela é uma pessoa que já está entregue ao Satanás, tipo, ao diabo. O diabo não precisa ficar reforçando as situações para ele pecar, porque ele peca sozinho. O diabo não precisa ficar lutando com ele para ele se desviar, porque ele já está desviado, ele já está entregue ao pecado, ele já está vivendo em iniquidade. O crente não, o crente luta todos os dias para se manter santo. O crente luta contra o pecado todos os dias. Então, por isso que Satanás ele faz investidas maiores na vida dos crentes, porque ele quer desviar quem está dentro. Ele quer desviar quem está salvo. Quem não está, não é preocupação dele. Essa galera já faz tudo que não presta por si só. Mas quem está ali todo dia lutando contra o pecado sofre de fato essas lutas espirituais, essas batalhas espirituais. E hoje eu vou dizer para vocês uma forma de vocês se livrarem dessas batalhas. Sabe com o quê? Com a sua palavra. Com a palavra de Deus, mas você falando. Como assim, Nelly? Existem diversos tipos de lutas espirituais. O diabo ele é criativo para tentar você de todas as formas. E quando isso acontecer, quando você se sentir tentado, quando você se sentir, você vai abrir a sua boca. Abrir, não é no pensamento, tá? Você vai abrir a sua boca e vai falar: socorro, Jesus, me ajuda. No momento em que você se sentiu tentado a fazer alguma coisa que você sabe que não pode fazer, no momento em que você tá, sei lá, tá sozinho em casa, tá sentindo uma presença que você não quer sentir, porque isso acontece, né? Muitas vezes a gente tá orando e o diabo ele fica rodeando a gente para que a gente se distraia. Então, quando você sentir, você vai abrir a sua boca e vai dizer: socorro, Jesus, me ajuda. Ele vai vir em seu socorro na mesma hora. E daí em diante, você precisa ter conhecimento da palavra para você lutar com o diabo com a palavra de Deus, porque o diabo ele conhece a palavra de Deus. Quando Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado, aconteceu uma guerra ali somente com palavras. Aconteceu uma guerra em que o diabo ele falava a palavra de Deus para tentar Jesus. Falava: se tu és filho, te atira desse penhasco, porque na palavra diz que o Senhor vai te sustentar e não vai deixar acontecer nada com você. E aí Jesus rebatia com a palavra. Jesus ia lá e falava: na palavra também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E o Satanás vinha com a palavra novamente: se tu és filho, pede para essas pedras virarem pães. E aí Jesus rebatia com a palavra. Na palavra também diz: nem só de pão viverá o homem. Então Jesus ele foi combatendo a tentação, ele foi combatendo o diabo com a palavra. Embora o diabo tivesse vindo com a palavra de Deus, se ele fosse fraco, se ele não tivesse, ele teria caído naquela hora, porque era a palavra de Deus. Realmente Deus não falou que pode fazer qualquer coisa? Então Jesus, sendo filho dele, tendo vindo, Jesus estava sei lá, 30, 40 dias sem comer, ele poderia, tipo, sei lá, ter caído nisso e ter... de fato, eu sou filho do homem. O que custa eu pedir para uma pedra dessa virar pão? Já fiz aparecer um monte de pão, um monte de peixe. Será que ele já tinha feito aparecer os pães e os peixes? Não sei. Enfim, para que vocês entendam que na nossa boca tem muito poder quando a gente tem conhecimento da palavra, né? Também aí não adianta não ter conhecimento da palavra, porque a gente não vai saber com o que lutar, a gente não vai ter as ferramentas corretas para lutar.
Vou trazer mais um exemplozinho aqui para ficar claro. Como que a palavra é uma ferramenta tão importante para que lutemos contra o tentador da nossa alma, o adversário da nossa alma, porque essa luta existe. Você não pode ficar ignorando essa luta, tá bom? Isso aí é outra coisa. Olha só, ensinamentos de hoje. Você tem poder de vida e de morte na ponta da sua língua. Quando você estiver passando por uma batalha espiritual, grite: socorro, Jesus, me ajuda. Você precisa ter conhecimento da palavra para você lutar com Deus, lutar com o diabo, com a palavra, porque ele vai, a Bíblia diz que se ele vem te atingir por um caminho e você rebate ele com a palavra, ele foge por 7. Então ele não aguenta. E olha só, a gente precisa, mais um ensinamento, a gente precisa aceitar que ele existe, reconhecer que o diabo existe. Ele existe, ele tenta você, ele está ao redor. Então, chegou alguém aqui. Então a gente precisa aceitar isso, porque quando a gente não aceita algo, a gente não sabe como lutar por esse algo e contra esse algo. Então a gente precisa aceitar e lutar contra. Então vamos passar aqui para o versículo 13. A sabedoria lá do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Cara, que lindo isso. Ele está dizendo que uma vez que você tem a sabedoria divina, você é manso, você é pacificador, você é verdadeiro, você é puro, você é limpo. Você é limpo. Peça sabedoria a Deus, peça sabedoria divina. Versículo 18 e último. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amanhã nós vamos. Amanhã é sábado, né? Amanhã não tem devocional, tá? A origem das contendas. Então, na segunda, a gente vai continuar aqui com a origem das contendas. Que eu quero só finalizar aqui com vocês. A gente dá uma recapitulada, né? Nossa língua tem poder de vida e de morte. Nós precisamos entender que o diabo existe sim, que ele faz investidas contra a sua vida e lutar contra ele. Uma vez que a gente reconhece, a gente sabe como lutar, a gente tem as ferramentas corretas. Daí eu vou trazer aqui um exemplo que eu ia trazer, mas eu me distraí porque chegou uma pessoa. De ferramentas, para que vocês entenderem como que a Bíblia e a palavra de Deus é a ferramenta correta para que a gente possa lutar contra essas investidas do diabo. Vamos supor que você vai fazer uma construção. Para você construir uma parede, você precisa de, sei lá, de uma pá para para preparar lá o cimento, as coisas, um negócio para você jogar o cimento na parede, né? Você precisa de algumas ferramentas. Para você derrubar essa parede, se você tiver uma marreta, eu acredito que você já derrube. É um exemplo assim, doido que tá vindo na minha cabeça, mas eu vou tentar colocar melhor. Você não vai conseguir construir a parede com a marreta. Você precisa ter a ferramenta correta para essa atividade. A mesma coisa é na nossa vida quando se trata de lutar contra o pecado, lutar contra o diabo, lutar contra o que ele quer fazer com a gente. Ele quer nos tirar a salvação. Ele quer nos tirar a nossa vida em eternidade com o Senhor Jesus. Então a gente precisa ter a ferramenta correta para lutar contra ele. Não é de qualquer jeito que a gente o vence. Não é. A gente tem que ter a ferramenta correta. E a ferramenta correta é cuidar do que a gente fala, porque se o que a gente fala é bom, todo o nosso corpo está purificado. E
a gente precisa ter isso aqui, ó. Essa aqui é a ferramenta para você lutar contra tudo, contra todas as adversidades. Essa ferramenta, a Bíblia, a palavra que está aqui dentro. A Bíblia é um livro vivo, é um livro espiritual, é um livro que contém poder. Ela é tão atual quanto o jornal de amanhã. Então, isso aqui é uma ferramenta poderosa para te levar para a eternidade. Tenha em mente a palavra, ouça a palavra, se encha da palavra, fale a palavra, ouça a palavra, o tempo todo, medite na palavra de dia e de noite, porque essa é a ferramenta única que você vai encontrar para lutar contra o tentador, para rebater, para fazer ele sair correndo da sua vida, para vencê-lo e para estar limpo e para purificar seu corpo, sua mente, sua língua e, obviamente, alcançar o alvo, né, que é Jesus Cristo. Nosso alvo é Ele, nosso caminho é Ele, a verdade é Ele. Então é isso. Encerramos aqui. Graças e bênçãos se renovam a cada manhã. Eu quero dizer que foi lindo passar essa semana com vocês. Eu estava morrendo de saudade. Eu sou muito feliz fazendo isso. E muito obrigada. Até amanhã. Não, até amanhã não. Inclusive, eu vou tentar postar um vídeo amanhã. Vergonha de falar na igreja. Eu vou trazer minha experiência com isso, né? Vocês sabem que eu sou nova na fé, eu tô começando a congregar na igreja. Então, eu sinto a necessidade, sabe, de ir lá na frente, de falar e tal, mas eu também sinto vergonha. Então, eu vou trazer para vocês o meu depoimento, meu testemunho, que eu falei na igreja, como que foi e tal. Então, eu acho que eu vou gravar ele para postar amanhã, tá bom? Um beijo.